Hoje, 12 de dezembro, nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Trata-se de uma aparição de Nossa Senhora ao índio Juan Diego, no Monte Tepeyac, no México, no ano de 1531. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o contexto histórico dessa aparição, os fatos como eles se sucederam e também sobre os segredos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que a ciência não consegue explicar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos, hoje é um dia muito especial. Então, como eu falava para vocês, hoje nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. E antes de nós tratarmos propriamente da história dessa aparição de Nossa Senhora, é sempre bom a gente lembrar que Nossa Senhora é uma só, né? É Maria, mãe de Jesus. Mas então, por que nós tratamos Nossa Senhora por tantos nomes? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Desaltadora de Nós, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Teresa Admirável de Schanstatt, enfim, né? Tantos nomes conhecidos. Na verdade, são títulos que nós damos a Nossa Senhora ou para identificar o local onde ela apareceu ou uma devoção. E no caso de Nossa Senhora de Guadalupe, é interessante porque na Idade Média já existia uma devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. E a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe antiga, essa da devoção da Idade Média, ela era muito parecida com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tratava-se então de uma representação de Nossa Senhora negra, com um manto no formato triangular, igual ao manto de Nossa Senhora Aparecida, e com uma coroa. Só que, diferente do manto de Nossa Senhora Aparecida, o manto dessa Nossa Senhora de Guadalupe da Idade Média era vermelho. Então, por que se já existia essa devoção anterior, essa aparição de Nossa Senhora no México ficou conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe? O nome original de Nossa Senhora de Guadalupe na língua náhuatl, que era a língua falada pelos astecas, é algo semelhante com Coatlachupe. E esse termo, na língua asteca, ele pode ser traduzido como aquela que esmaga a serpente, ou então aquela que vence a serpente, numa referência simbólica à vitória sobre o mal, evidentemente associando a tradição cristã. Então, o som, a sonoridade de Coatlachupe pode ter sido percebido pelos espanhóis como algo similar a Guadalupe, resultando na associação com esse título da Virgem de Guadalupe, que era venerada na Espanha. E aí, então, acabou que o nome foi adaptado ao espanhol e houve então essa união, vamos dizer assim, dos simbolismos e das tradições das duas culturas. Então, para que nós possamos entender
melhor essa aparição de Nossa Senhora, nós precisamos entender o contexto da época, né, o que estava acontecendo naquela região naquele momento. Então, como nós sabemos, a América ela é descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. A colonização do México, ou da região que corresponde ao México hoje em dia, começa em 1519, com a chegada de Hernán Cortés naquela região. E o início da colonização do México, ele foi, de certa forma, bastante tranquilo, né? Por incrível que pareça. Inclusive, o Hernán Cortés, ele se casa com uma asteca e esse casamento dos dois colaborou muito com o relacionamento entre os astecas e os demais povos indígenas ali da região com os espanhóis, porque a esposa de Hernán Cortés, ela falava vários dialetos daquela região e acabou então que ela fez o papel de intérprete. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, esse relacionamento ele foi se desgastando, o relacionamento entre os espanhóis e os astecas, né? Foram surgindo animosidades que acabou culminando com uma guerra entre os espanhóis e os astecas. E reparem que a guerra ela é especificamente contra os astecas e não contra todos os povos indígenas daquela região. Por quê? Porque os astecas eles eram a principal tribo daquela região e eles eram muito violentos. E eles oprimiam as tribos menores. Então, para vocês terem uma ideia dessa violência dos astecas, fazia parte da cultura deles o sacrifício de pessoas para o Deus Sol, né, para acalmar o Deus Sol. E dependendo do ritual, eram feitas centenas de sacrifícios num único dia. Eles lavavam as escadas daqueles templos que existiam no México com sangue humano. Só que o que eles faziam? Eles buscavam nas outras tribos as pessoas para serem sacrificadas. E aí é por causa disso, então, que as tribos menores elas se aliam aos espanhóis, porque eles viam nos espanhóis a possibilidade de libertação. Só que tem um problema. A resposta espanhola contra os astecas também foi muito violenta. Evidentemente que nós não podemos julgar os fatos do passado com a percepção de realidade que nós temos hoje em dia, mas o fato é que, de certa maneira, os espanhóis passaram e muito da conta nessa guerra contra os astecas. Foram muitas atrocidades, foram muitos exageros cometidos nessa guerra e essas atrocidades elas foram denunciadas pela Igreja Católica nessa época. A coisa ela aconteceu de tal maneira a ponto de se criar uma situação tal que a relação entre eles, entre os astecas e os espanhóis, mesmo depois da guerra, permaneceu muito difícil. Inclusive, evidentemente, a catequese, E aí, sobre isso, eu queria abrir um rápido parêntese aqui. Primeiro, tem muita gente que fala por aí que a igreja ela apoiou a escravidão, que foi conivente com essa violência aplicada contra os índios, Só que, como eu falei para vocês, isso é uma grande mentira. Os religiosos que estavam aqui na época, que vieram
junto com Colombo, né, e que chegaram ao México, junto com Hernán Cortés, né? Em particular, o Frei Bartolomé de las Casas, eles denunciavam essa violência. Tanto que o Frei, ele escrevia à coroa espanhola, denunciando essas atrocidades que estavam sendo feitas pelos espanhóis, e nessas cartas, inclusive, né, essas cartas elas estão compiladas num livro que se chama Paraíso Destruído, né, de autoria atribuída ao Frei Bartolomé. E a igreja ela nunca concordou com esse tipo de atitude contra os índios. Se vocês querem saber realmente a posição oficial da igreja sobre determinado assunto, né, procurem os documentos oficiais da igreja. Né? Não existe um só documento da igreja que esteja de acordo ou que esteja permitindo o extermínio ou a escravização dos povos indígenas, seja de qual país for, né? Aliás, uma vez eu ouvi de um professor de antropologia que nessa época do descobrimento, a igreja entrou numa grande discussão para saber, né, se aquelas pessoas, né, que habitavam, os nativos que habitavam a América, eles eram seres humanos ou não, para decidir se eles seriam catequizados ou se poderiam ser escravizados ou qualquer coisa do tipo, né? Evidentemente, isso é uma mentira sem tamanho e sem fundamento algum, né? E a segunda reflexão que eu queria fazer é justamente sobre a questão da catequese. E aí, de novo, tem muita gente que adora falar por aí que a catequese acabou com a cultura indígena, que é também outra grande mentira, né? Em se tratando dessa época, a catequese ela tinha por finalidade converter esses povos à verdadeira igreja, fundada por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Nós já falamos isso numa live aqui do canal. Vou deixar no card aqui, inclusive, tá? E a conversão desses povos levaria ao fim da barbárie. Como eu falei para vocês, os astecas eram muito violentos, né? Eles faziam muitos sacrifícios humanos e cometiam outras atrocidades, né? Pensem o seguinte, o cristianismo, né, a doutrina da Igreja Católica, tem como referência a lei natural, que por sua vez advém da lei divina, né, da lei eterna. Como assim? A lei natural nada mais é do que a participação da razão humana na lei eterna. Vejam que, quando Deus ele cria todas as coisas, ele estabeleceu uma ordem segundo a sua vontade e viu que tudo era bom, conforme está escrito lá no Gênesis. E segundo São Tomás de Aquino, a ordem criada por Deus foi criada segundo a mente do próprio Criador, o Logos divino. E é por isso então que São João ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos, era o Verbo. Essa ordem criada por Deus nós chamamos de lei eterna. Ou seja, a lei eterna é o Logos divino, é a razão divina. A ordem tal qual Deus a estabeleceu. Aristóteles, ele diz que o que diferencia o homem dos demais animais é justamente o Logos, a razão. E é isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a nossa alma ela é capaz de participar da razão que nos criou.
E o que isso quer dizer? Que por meio da razão humana, nós temos condições de enxergar, de perceber, de entender a ordem criada por Deus. Isso é a lei natural. Resumindo, a lei eterna é a ordem estabelecida por Deus na criação, e a lei natural é a percepção, é o entendimento da ordem estabelecida por Deus por meio da razão humana. E, consequentemente, nós devemos aplicar essa percepção, essa lei natural, nos casos concretos da nossa vida. Percebam, o tempo todo nós estamos decidindo entre agir conforme a lei eterna, a lei divina, ou agir conforme a desordem do pecado. Tá, beleza. O que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui? Ora, se a lei divina, se a ordem estabelecida por Deus tem como um de seus preceitos, por exemplo, a multiplicação e a preservação da vida, então, cometer um homicídio, fazer sacrifícios humanos, de forma absurda, uma verdadeira carnificina, como os astecas faziam, é contra a lei natural e, consequentemente, contra a lei eterna. O que eu estou querendo dizer aqui é, se o cristianismo tem como base a lei natural, não é à toa, já que é a religião fundada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E outras religiões e culturas não obedecem à lei natural, logo, o cristianismo ele deve ser ensinado a esses povos para que eles possam sair do erro, porque, afinal de contas, tudo aquilo que está contra a ordem estabelecida por Deus está alinhado ao mal. Em rápidas palavras, o mal é justamente a negação da ordem estabelecida por Deus. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar como missão ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o fundamento da catequese dos povos indígenas que nós estamos tratando nessa aula. Pois muito bem, feitas essas reflexões, então vamos seguir. Nós já entendemos que a catequese, então, ela ficou bastante prejudicada no México por conta dessa animosidade que existia entre os espanhóis e os astecas. Poucos indígenas se convertiam à fé católica, até porque, afinal de contas, era a fé proferida pelos inimigos deles. Em 1528, chega ao México o primeiro bispo. Já haviam alguns sacerdotes na região, que eles haviam vindo na primeira expedição, mas ainda não havia nenhum bispo, até que a igreja envia Dom Juan de Zumárraga. E desde a sua chegada, até 1531, Dom Juan trabalhou muito para tentar acabar com aquela inimizade entre os espanhóis e os astecas, trabalhando na conversão dos astecas, mas ele não conseguiu avançar muito, ele tinha muita dificuldade. Aliás, ele chegou até a sofrer uma tentativa de homicídio por parte dos próprios espanhóis. E aí, cansado daquela situação, daquela dificuldade toda, ele escreve uma carta para a coroa espanhola dizendo que ele não tinha mais condições, de que a situação estava muito complicada. E nessa carta, ele escreve uma frase que nós podemos entender como sendo uma oração, que diz o seguinte: se Deus não intervier na história desse povo com o remédio do céu, eles não terão salvação. E aí é justamente nesse contexto todo que Deus vai agir, atendendo à oração daquele bispo.
No dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora aparece para o índio Juan Diego. Ele era um índio muito simples, muito pobre, de coração muito puro. Ele tinha por volta dos seus 57 anos. Ele era convertido fazia pouco tempo. E ele estava a caminho da missa. E no caminho, né, de sua casa até a igreja, ele passa por uma colina, o Monte Tepeyac, e lá ele se encontra com Nossa Senhora. E o curioso aqui é a forma de tratamento entre eles, né? Quando o índio ele encontra com Nossa Senhora, diferente inclusive de outras aparições nas quais os videntes eles não sabem com quem eles estão falando, né? E eles perguntam quem ela é. No caso de Juan Diego, ele já sabia. E ele a trata por minha filha ou minha filhinha. Não porque, evidentemente, ele não soubesse, né, quem fosse Maria ou que ela é nossa mãe, mas porque essa era a forma como os astecas carinhosamente tratavam as mulheres da nobreza, a rainha, a princesa, né? Ou seja, quando Juan Diego ele fala com Nossa Senhora, ele já a trata como rainha. E Nossa Senhora o trata também de forma muito carinhosa, né? Ela o chama de Juanito e fala para ele, né, o porquê da aparição dela. Ela pede a ele que vá até o bispo do México e peça a ele que construa um templo, né, em honra dela, construa um templo para ela. E aí Juan Diego ele fica apreensivo, né? Ele de início ele dá uma negativa para Nossa Senhora. Ele diz que ele não tinha condições. Ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa de pouco conhecimento, era um índio, né? Ninguém daria ouvidos a ele. E aí quem sabe, né? Se Nossa Senhora aparecesse para um espanhol, uma pessoa mais nobre, né? Essa pessoa seria ouvida. E aí Nossa Senhora responde para ele: saiba e entenda. Você é o mais humilde dos meus filhos e tens um coração bom. Eu, a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo feito homem, por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra, eu desejo que aqui seja construído um templo rapidamente. Eu poderei mostrar neste local todo o meu amor, compaixão, socorro, proteção, porque eu sou vossa piedosa mãe, e de todos os habitantes da terra, e de todos os outros que me amam, invocam e confiam em mim. Ouço todos os seus lamentos e remédio todas as suas misérias, aflições e dores. E para realizar que a minha clemência pretende, vá até o palácio do bispo do México e lhe diga que eu manifesto o meu desejo que aqui seja construído um templo para mim. Você dirá exatamente o que está vendo, admirando e ouvindo. Tenha certeza que eu ficarei muito agradecida e lhe recompensarei. Eu farei você muito feliz e digno da minha recompensa por causa do esforço e da fadiga que você terá para cumprir o que eu lhe ordeno. Observe, você ouviu minha ordem, meu humilde filho. Vá e coloque o seu esforço. Então, a partir dessas palavras de Nossa Senhora, nós podemos também fazer aqui algumas reflexões importantes. Primeiro, Nossa Senhora diz que ela é a nossa mãe, a mãe de todos os habitantes da Terra, né? Quando Jesus está na cruz, nos últimos momentos, né, que ele está ali diante dele, o discípulo e Maria, né, ele diz: Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, Jesus ele está nos entregando Maria como mãe, né?
mãe de todas as pessoas do mundo. E não só as pessoas daquele tempo, né? E Maria mesma diz, né, quando visita sua prima Isabel, doravante todas as gerações me chamarão bendita. Então, se Maria é nossa mãe, então nós temos que recorrer a ela como mãe. Maria, ela intercede por nós junto a Jesus, seu filho, como ela fez, por exemplo, nas bodas de Caná. Então, entregue os seus problemas nas mãos de Nossa Senhora. Tem uma oração muito simples que eu faço bastante, que é a seguinte: Mãe Rainha, põe tua mão no lugar da minha. Ou seja, põe tua mão nesse problema aqui, me ajuda a resolver. Intercede por mim junto a Deus para que eu possa conseguir resolver esse problema. Tá? E a segunda reflexão que eu gostaria de fazer é sobre a questão do esforço. Maria diz ao índio: eu farei você muito feliz e digno da minha recompensa por causa do esforço e da fadiga que você terá para cumprir o que eu lhe ordeno. A graça que nós recebemos, ela demanda um esforço da nossa parte. Afinal, ser cristão não é fácil, né? É difícil para nós nos mantermos longe do pecado. É difícil abandonar os nossos vícios. É difícil desenvolver virtudes. É difícil manter uma vida de oração constante. Mas essa dificuldade, né, ela já é, como é que se diz? É o que Cristo espera de nós. Ele mesmo diz, né? Pegue tua cruz e segue-me. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que uma pessoa entrar pela porta do céu. Então, realmente cabe a nós, né, lutarmos, envidarmos esforços para que nós sejamos santos, né? Nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus. E Nossa Senhora, no final, ela tem uma promessa, né? Teu esforço será recompensado. Muito bem, então Nossa Senhora aparece, né, para o índio e pede a ele que ele vá até o bispo, e ele vai. Só que chegando lá, vocês imaginem, né? Nós estamos tratando aqui de fatos que aconteceram em 1531. E naquela época não era fácil, né, ter acesso ao bispo e quanto menos um índio. Quando Juan Diego chega lá, os empregados do bispo, eles distratam Juan Diego, né, fazem ele esperar horas ali, até que por fim, então, eles permitem que Juan Diego fosse falar com o bispo. E aí o bispo recebe, né, meu filho, né, sente-se, diga, né, o que está acontecendo. E aí o Juan Diego, ele fala para o bispo, né, tudo aquilo que Nossa Senhora, tudo aquilo que aconteceu, né, e que Nossa Senhora falou com ele. Olha, Nossa Senhora apareceu para mim em tal lugar, né, muita luz, muito bonita, e ela pede para que o Senhor construa um templo naquele lugar, né, de onde acontecerão muitas graças, tal. E aí o bispo escuta tudo aquilo que Juan Diego tinha para dizer, mas como um bom pastor, né, muito cuidadoso, ele guarda para si aquelas palavras para poder refletir, mas acaba que fica, né, por isso mesmo. E aí Nossa Senhora, ela aparece outras vezes para Juan Diego, sempre no dia em que ele estava indo à missa e fazia o mesmo pedido, né, para que ele fosse ao bispo, insistisse com o bispo para que fosse construído ali o templo. Que de certa forma, né, Juan Diego foi lá, falou com o bispo, mas o bispo ele ficou meio resistente, né, em acreditar naquilo que o índio estava falando. E aí numa dessas vezes,
que Juan Diego ele estava indo à missa, o seu tio estava muito doente, era também um índio muito católico, o tio dele, e o Juan Diego ele estava indo à missa com pressa para que ele chamasse o padre para que ministrasse os sacramentos para o seu tio, né? Confissão, Eucaristia, a unção dos enfermos. E aí ele pensa o seguinte, bom, se eu parar para falar com Nossa Senhora, pode ser que eu me atrase e eu não consiga falar com o padre. E aí o que ele faz? Ao invés de ele passar pelo mesmo caminho que ele sempre passava, ali pelo Monte Tepeyac, ele desborda, ele passa por outro caminho para não se encontrar com Nossa Senhora. Porque ele não queria parar para conversar com ela, que ele queria chegar rápido à igreja. Só que o que acontece? Nossa Senhora vai ao encontro dele, né? E aí mesmo ele tendo passado por outro caminho, ele encontra com Nossa Senhora. Ele fica muito desconcertado, fica ali muito sem graça. E Nossa Senhora pergunta para ele, meu filho, Juanito, por que você está passando por esse caminho? E aí ele fala, olha, Nossa Senhora, minha filhinha, daquele jeito dele, né? Eu tô com meu tio doente, eu preciso chegar logo, né? Eu tava com pressa para poder chegar à igreja e tal. E aí Nossa Senhora vai dizer para ele nesse momento o que talvez seja o ponto central dessa aparição, né? A mensagem mais importante de Nossa Senhora para nós. Ela diz o seguinte: acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? Entendam a profundidade disso, né? Maria, como eu falei anteriormente, né, é nossa mãe, né, que intercede por nós junto ao seu filho Jesus. E aí ela diz para Juan Diego, fique tranquilo, o seu tio já está curado, né? E eu preciso, então, que você vá ao bispo mais uma vez e fale com ele. Aí, Juan Diego, então, ele vai novamente ao bispo. O bispo recebe novamente. E aí, dessa vez, o bispo fala para ele, olha, meu filho, eu não tenho como acreditar nisso que você está me dizendo, né? Faz o seguinte, pede a essa senhora que está aparecendo para você que ela dê um sinal, que ela faça um milagre, né? Diga a ela que faça brotar rosas, né, nesse lugar onde ela aparece. E por que o bispo pede isso a ele, né? Por que ele pede para que brotem rosas? Nós estamos tratando de uma época do ano no México que, vez por outra, chega a nevar. Estava muito frio, né? Muita geada, né? O clima não permitia que crescesse nenhuma planta ali naquela região, né? Inclusive, até naquele próprio lugar, naquela própria região, né, do Monte Tepeyac, era uma região muito pedregosa, né, um solo ali que não tinha fertilidade nenhuma, não favorecia o crescimento de nada ali. E aí, Juan Diego, ele vai ter com Nossa Senhora novamente. E aí ele repassa para ela aquilo que o bispo havia falado. E aí Nossa Senhora então diz, não, tudo bem. Então, amanhã você vem aqui novamente e colha as rosas que o bispo pediu, leve a ele, mas você só entregue a ele. Aí no dia seguinte, então, Juan Diego sobe novamente o Tepeyac e lá ele encontra uma roseira com rosas grandes, né, maiores do que as rosas convencionais. Eram rosas de Castela, que são rosas típicas da Espanha e que naturalmente, né, elas nunca cresceriam ali naquela região. E aí o que ele faz? Ele colhe as rosas, todas as rosas,
e ele enrola, né, na sua tilma, né, a sua vestimenta, que é como se fosse um avental, né, um manto, que era uma vestimenta típica dos índios astecas daquela época. Era um tecido muito rústico, né? E aí ele enrola então as rosas nesse tecido e ele vai então novamente se dirige ao palácio do bispo. E aí chegando lá, os empregados ali do bispo, eles querem de qualquer forma que Juan Diego ele mostre o que ele estava levando, mas ele fala, não, eu só posso entregar isso aqui para o bispo. Aí tudo bem. Aí ele entra então na sala do bispo, que na verdade já o estava esperando. E aí ele desenrola a tilma, né? E as rosas vão caindo no chão. Só isso já bastaria para que o bispo acreditasse nas mensagens de Nossa Senhora, porque afinal de contas foi o sinal que ele pediu. Só que, ao mesmo tempo que Juan Diego ia desenrolando ali o seu avental, a sua túnica, foi se desenhando, se formando ali no pano, na frente de todos que estavam ali, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é essa imagem aqui, né? Que é exatamente a forma como Nossa Senhora aparecia para Juan Diego. Existe muita gente que acha que quando o Juan Diego ele desenrola o pano, a imagem já estava lá. Então, na verdade, ela vai se formando conforme o pano vai se desenrolando, né? Bom, e aí, imediatamente, né, o bispo acredita nas palavras de Nossa Senhora, se ajoelha, todos aqueles que estavam presentes ali, eles se ajoelham. O bispo, ele recolhe aquele pano e o mantém ali na capela do bispado para fazer orações e reflexões, e ele pede para que Juan Diego fique com ele ali alguns dias, porque ele queria conversar com ele para entender exatamente, né, como é que se sucederam as aparições, o que Nossa Senhora falava com ele e tal, para que ele então possa dar início à construção do templo, da capela que Nossa Senhora havia pedido, né? Muito bem. Então, quando a capela fica pronta, o tecido com a imagem ele é transportado, né, da capela do bispado para a capela recém-construída. E no caminho por onde a imagem passava, Nossa Senhora ela promoveu diversas curas nas pessoas que estavam ali no caminho. Inclusive, tem uma história de um índio que estava ali, ele havia tomado uma flechada e estava à beira da morte, e Nossa Senhora, né, a imagem de Nossa Senhora, quando passa por ali, ela o cura, né, e ele não morre. E aí a imagem, então, é colocada na capela, né, que foi construída, e a partir dali ocorre mais um fenômeno milagroso. Conforme os indígenas eles olhavam para a imagem, eles se identificavam com ela, entendiam como ninguém a imagem, né, a mensagem que a imagem estava transmitindo, e aí começam a acontecer conversões aos montes, né? Por quê? Porque a imagem ela tem uma série de simbologias da própria cultura asteca que eram entendidas pelos índios e eles passaram então a aceitar a mensagem da imagem que estava estampada. A começar pela própria imagem, né, que é o retrato, né, como Nossa Senhora é retratada na imagem. Ela é retratada com a pele escura,
o cabelo preto, liso, repartido ao meio, que é uma característica daquele povo, né? Das Índias, ali daquele povo. Ela veste uma túnica vermelha ou rosa escuro, né? Que é a cor que vestiam as imperatrizes e as princesas do povo asteca. E sobre essa túnica tem um manto azul, cheio de estrelas, que é uma simbologia de que ela é vestida de céu. O céu a reveste, ou que ela veio do céu. Aliás, a disposição das estrelas no manto corresponde exatamente, né, à posição das estrelas no céu do dia 12 de dezembro de 1531. E mais, se vocês observarem a túnica, ela tem diversas flores. E essas flores elas têm diversos significados na cultura asteca, mas uma dos significados é de civilização. Só que essas flores, elas estão dispostas de tal forma que o caule dá a impressão de que o caule ele está saindo do manto azul, né? Como se essas flores elas tivessem origem nesse manto azul, ou seja, que elas tivessem origem no céu. Né? Ou seja, o significado dessas flores é uma civilização em contato com o céu, plantada no céu. Né? Ou, em outras palavras, a imagem remete a uma mulher que traz consigo uma nova civilização, e essa civilização tem as suas raízes no céu, nas coisas de Deus. E é por isso, então, que os astecas eles buscam o batismo, né? Para fazerem parte dessa nova civilização, a civilização conectada com Deus, né? Que é, no final das contas, a Igreja Católica. E aí eles se convertem. Aliás, nesse dia, né, em que a imagem ela sai da capela do bispado e ela vai para a capela que foi construída a pedido de Nossa Senhora, só nesse dia, né, cerca de 15 mil índios pediram para ser batizados. Ou seja, foram mais índios batizados nesse dia do que no período entre 1519 a 1531. E aí, com isso, não nos resta outra conclusão que não seja de que a grande evangelizadora do México foi Nossa Senhora. Por quê? Porque foi depois dessa aparição que a igreja finalmente conseguiu avançar na sua missão de levar o evangelho para aqueles povos. Nós ainda podemos observar na imagem que Nossa Senhora ela está em posição de oração, né, com os olhos levemente para baixo, e na cintura ela tem um cinto preto. Eu vou aproximar aqui, não sei, tomara que não perca o foco. Né? Essa aqui é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e ela tem, né, um cinto preto. E esse cinto preto na cultura asteca, ele representa a maternidade, né? Representa que Nossa Senhora está grávida. Ainda atrás, né, de Nossa Senhora, nós vemos ali raios dourados que simbolizam o Sol, e ela está sobre a Lua, né? Então aqui, ó, aqui embaixo aqui, né, é a Lua, que inclusive está sustentada por um anjinho, né? Ou seja, essa é a representação da mulher do Apocalipse, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo dos pés. E tem mais, né?
a imagem, essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e ela guarda segredos que elas só foram descobertas muitos anos depois por conta do avanço da tecnologia, né? E muitos anos depois, eu estou falando aí, papo de quase 500 anos depois da aparição, coisa recente, do século XX, né? Nos anos 80, por exemplo, né, um grupo de pesquisadores da NASA, com a devida permissão do Papa, eles fizeram uma análise daquele tecido e aí eles chegaram a várias conclusões. Uma delas, né, um dos estudos que eles fizeram, eles decidiram ampliar os olhos da imagem, né, focaram ali nos olhos da imagem, conseguiram uma ampliação de cerca de 1 milhão de vezes. E o que eles descobriram? Né? Que está gravado nos olhos de Nossa Senhora a imagem das pessoas que estavam na sala no momento em que Juan Diego desenrolou o pano. É como se tivesse ficado gravado, né, nos olhos de Nossa Senhora, ali o que ela viu naquele momento em que a imagem se formou. Né? Então ali, nos olhos de Nossa Senhora, a gente consegue ver o bispo, né, Dom Juan de Zumárraga, a gente consegue ver o próprio Juan Diego e mais algumas pessoas que estavam ali naquele momento. Né? Ou seja, esse registro nos olhos dela é algo impossível de ser forjado, de ser falsificado, ainda mais se tratando, né, de uma imagem do século XVI. Né? Como é que alguém iria fazer uma pintura que conseguisse esse nível de detalhe? Né? E ali, entre várias outras coisas, esses pesquisadores eles descobriram, eles concluíram que a tinta usada na pintura da imagem, ela não tem nenhum elemento químico que existe na Terra. Essa tinta ela não existe na Terra. Tá? E mais, a imagem ela não está em contato com o tecido. A pintura ela não está, né, diretamente gravada no tecido. Ela flutua alguns milímetros. Né? Alguns milímetros não, né? Coisa microscópica, né? Mas ela não está em contato. Existe um espaço entre o pano e a pintura. Tudo bem, né? Que a pintura ela acompanha o movimento do tecido, né? Se ele for balançado, a pintura ela balança junto, né? Mas ela não está encostada. Ela flutua, ela está, né, a uma certa distância do pano. Como eu falei para vocês, esse tecido no qual a imagem está estampada era algo muito rústico, né, que os índios daquela época eles usavam. Então, assim, o normal seria que esse pano ele não durasse 5 anos. E ele dura há quase 500, intacto. Inclusive depois de sofrer 2 atentados, né? Essa imagem de Nossa Senhora ela já sofreu 2 atentados. O primeiro deles foi um cidadão que plantou uma bomba próximo a um vaso de flores que estava debaixo da imagem e essa bomba ela chega a ser detonada. Então ela faz um estrago danado dentro da catedral onde a imagem estava, destrói o chão, destrói os vitrais, destrói castiçais, mas a imagem ela permanece intacta. E houve um segundo atentado, ou acidente, né? Alguns pesquisadores tratam como atentado, outros como acidente, que um cidadão jogou ácido na imagem. Só que esse ácido ele escorre
pela pintura, ele cai no chão, ele chega a corroer o chão, mas a imagem ela permanece praticamente intacta, né? Ela sofre algumas manchas, mas com o tempo, milagrosamente, essas manchas elas somem por si só. Tá? Por fim, além de todas esses segredos, assim podemos dizer, né, escondidos na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, nós ainda temos no manto, a disposição das estrelas, nós conseguimos extrair dessa posição das estrelas uma melodia, né? Inclusive eu vou deixar essa melodia aqui como próximo vídeo aqui no canal. Quem quiser, eu vou deixar no card. Clique aqui para você ouvir essa melodia, né, que está escrita no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Existem diversos relatos de pessoas que alcançaram graças, muitas graças por meio dessa música. E uma das coisas que eu gosto de fazer, inclusive, é rezar o terço, né? É rezar, eu deixo ali a música bem baixinho, ela vai tocando e eu vou rezando. É uma sensação muito boa. Se vocês quiserem também, né, coloca o vídeo que eu vou deixar aqui no repete e vai rezando o seu rosário. Muito bem, meus queridos, enfim, né, era isso que eu tinha para tratar com vocês sobre a aparição de Nossa Senhora, sobre os milagres produzidos por essa imagem, os segredos contidos na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E com isso, nós encerramos o ciclo de aulas e palestras do Instituto São José de Cupertino para o ano de 2024. Tá? Então eu agradeço a você de coração que nos acompanhou ao longo do ano. Se você que está me assistindo agora ainda não foi inscrito no canal, eu convido, né, eu peço encarecidamente que se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar as aulas, palestras e os filmes também que nós postaremos aqui no ano que vem. Tá? Desejo de coração um abençoado Natal a cada um de vocês, que o Menino Jesus esteja junto de você e de sua família, derramando muitas bênçãos sempre. Um forte abraço, um beijo no coração e fiquem todos com Deus.